paz aos amados. Vamos estudar nossa lição de Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Hoje é a igreja de Esmirna. Apocalipse, capítulo 2, versículos 8 a 11. Nós vamos fazer a leitura, depois teremos a introdução e a exposição da palavra. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. As 7 igrejas do Apocalipse. Nós percebemos que as igrejas elas são atacadas, elas são acometidas por diversos males. E a cada uma delas, Jesus apresenta o remédio, ou ele apresenta a solução. A igreja de Éfeso, que perdera o primeiro amor, Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja. Então, no capítulo 1, ele é visto entre os candeeiros. E no capítulo 2 é dito que ele anda no meio da igreja. Então ele está presente e ele está agindo, ele está atuando no meio da igreja. E ali, aquela igreja que perdera o primeiro amor, ele diz que ele está presente, ele está andando, ele está agindo e tem na sua mão direita, na onipotente mão direita, os líderes da igreja, os bispos, pastores, aqueles que pastoreavam as igrejas, estavam na sua mão forte, a sua mão poderosa. Agora, na igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, presa e até condenada à morte, os seus crentes eram perseguidos, lançados na prisão e executados. Quando não morriam no cárcere, de fome, de pestilência ou de qualquer outro mal, era isso que acontecia nas prisões romanas, eles eram executados, às vezes em arena, sendo lançado na arena. A esta igreja, ele diz para perseverar até a morte. Persevera, fica firme, até a morte. Então as igrejas passam por lutas. E essas 7 igrejas, escolhidas para receber essas cartas, elas nos dão um panorama, elas nos dão uma visão geral do que as igrejas passam em todas as épocas através dos tempos. Você poderia dizer assim, mas qual é a igreja de Esmirna hoje? Basta ir ao Oriente Médio, basta ir à China, basta ir à Índia, e você vai encontrar Esmirna lá. Você vai encontrar Éfeso em muitos lugares, e vai encontrar Laodiceia em muitos lugares. E Filadélfia, e Sardes, e Pérgamo, e Tiatira. Todas as igrejas com as suas características estão presentes através da história da igreja. Hoje há uma igreja sofredora. E não se fala sobre isso, né? Fala-se sobre tudo. Fala-se sobre a eleição, até nos Estados Unidos, né? Tomou conta de tudo aqui no Brasil, uma eleição lá. Claro que tem importância, claro que tem influência. Fala-se sobre tudo no mundo, menos sobre perseguição aos cristãos. E há grande perseguição aos cristãos, há mártires nos nossos dias, muita gente é morta por causa da fé, mas isso não interessa para a mídia. Às vezes não interessa nem para as outras igrejas que não estão sofrendo. Então a igreja nem sempre é aquilo que ela parece. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel à doutrina, ela era ortodoxa, era fiel à doutrina, ela foi fiel também nas provações,
Foi uma igreja muito operante, muito trabalhadora, mas foi uma igreja que abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre aos olhos dos homens, mas rica aos olhos de Cristo. E ela tem lições preciosas para nos ensinar hoje pela manhã. Uma igreja pobre financeiramente, materialmente, mas rica em dons espirituais, rica em vida espiritual. Uma igreja viva. Uma igreja que só recebe elogios. Essa foi a igreja dos mártires. Do primeiro bispo Policarpo, bispo de Esmirna, que foi queimado numa fogueira. Um homem fiel, um homem firme na palavra, que aos 86 anos de idade não temeu morrer pela fé. Então essa é a história da igreja de Esmirna. Nós já lemos os versículos, mas eu vou ler novamente. O versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas. Diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. A igreja de Esmirna, ou a cidade de Esmirna, ela ficava ao norte de Éfeso, um pouco ao norte de Éfeso. Se Éfeso, a cidade de Éfeso, era a mais importante ali na Ásia Menor, a igreja e a cidade de Esmirna tinham a sua importância também. A cidade de Esmirna, vou colocar um mapinha aqui, só um minutinho. Isso. Aquele mapa que nós colocamos, vocês conseguem ver aí a igreja, a cidade de Éfeso, né? Mais ao sul. E um pouco acima, a cidade de Esmirna, onde ficava a igreja. Então, Éfeso era a primeira cidade de importância da Ásia. Mas Esmirna vinha em segundo lugar. Era considerado a flor da Ásia, ou seja, a cidade mais bonita daquela região. Nela ficava o porto marítimo mais importante. Era uma ligação entre a Ásia Menor e a Europa. Ali vinham navios mercantes de todos os lados, havia um intenso comércio, e aquela cidade tinha um destaque por causa do seu porto marítimo. E lá floresceu uma igreja. Notem que as plantações de igreja, lá no começo, já obedeciam uma estratégia. Cidades localizadas geograficamente em locais que prometiam um crescimento rápido. E até hoje é assim, né? Há determinadas igrejas que são plantadas em locais que não vão proporcionar condições de alcançar a região. Não estou dizendo que todos os locais não devam ser alcançados, mas quando se tem uma estratégia para alcançar uma região, é preciso escolher bem o local, é preciso escolher bem a cidade. Até mesmo numa cidade, a rua, a localização da igreja tem grande importância. Nós temos igrejas aqui em Anápolis que os próprios membros, o pastor reclama que eles estão escondidos, né? Estão numa rua lateral onde ninguém passa, e isso torna uma grande dificuldade. Então, essa cidade de Esmirna, a palavra Esmirna significa mirra, uma substância tirada de uma erva amarga. E o nome, a etimologia da palavra tem muito a ver com a vida da igreja. Foi um tempo de grande amargor, foi um tempo de muito sofrimento, muita perseguição. Muita gente morreu. Até hoje são encontradas catacumbas com milhares de cristãos que foram mortos naquela época. Era uma prova muito grande. Se houvesse uma perseguição como houve no tempo de Esmirna, nós passaríamos uma peneira fina na igreja de hoje. Na igreja dos nossos dias ficaria quase ninguém. Quase ninguém. Vocês podem fazer uma comparação, né? Com pequenas coisas, muita gente desiste e desanima. Imagina com uma grande perseguição, o povo morre de medo de morrer. Quer ir para o céu, tem certeza da vida eterna, mas morre de medo de morrer. É uma redundância, né? Morrer de medo de morrer, né? Mas essa que é a verdade, né? Então é a situação, né, de hoje. Nós temos uma geração muito fraca e crentes pouco comprometidos, né? O Bento quer fazer um adendo aqui. Pô, não, Bento, fala que eu repito aqui. Sim, o Bento está dizendo que a pandemia já
desanimou muita gente. Muita gente nem vai voltar para as igrejas mais, né? Quanto mais uma perseguição. Foi o Bento que falou, né? Não fui eu, não. Então, ao anjo da igreja em Esmirna. Então, ficava ao norte, ali a entrada do Golfo de Esmirna. E na época do Novo Testamento, se diz que habitava ali mais ou menos 100 mil pessoas. Não é uma cidade pequena. Uma cidade portuária, uma cidade comercial, onde havia intenso movimento na cidade de Esmirna. E isso trazia grande importância àquela cidade. Havia ali vários templos pagãos. Entre eles o templo a Zeus e o templo a deusa Cibele. E tinha também o deus Esculápio, Dionísio, tantos deuses, né? Havia, além daquela ser uma cidade tipicamente romana, muito fiel a Roma. Era uma cidade extremamente fiel a Roma e o culto ao imperador era central. Então se queimava incenso ao imperador. Não queimar incenso ao imperador, não adorar o imperador, era um grande risco para os crentes. E eles estavam correndo risco, colocando o seu pescoço na espada. É isso que estava acontecendo. Então aqui são algumas ruínas da cidade. No canto da cidade, os irmãos notaram que tem ruínas aqui e lá atrás a cidade, porque esta é a única cidade que ainda existe. Então essa cidade ainda permanece. Essa cidade de Esmirna, ela chama-se Izmir, é na Turquia, e ela tem agora 255 mil habitantes. Não cresceu muito, né? Tantos séculos, de 100 mil para 255 mil, mas ela sofreu muita coisa. Foi destruída, foi reconstruída, tantas coisas aconteceram. Mas é uma cidade que pode ser visitada hoje, famosa pela sua história. O poeta cego, Homero, da mitologia grega, nasceu ali, e o lar de Policarpo, primeiro bispo de Esmirna, um mártir, um herói da fé, um homem fiel a Deus, também esteve ali. Então, Esmirna, apesar de ter significado de mirra, amargura, amargo, ela era agradável ao paladar de Deus, né? Era uma igreja que, através do sofrimento, ganhou o coração de Cristo. Parece que o sofrimento nos ensina lições que nós não aprendemos em outras ocasiões, não é verdade? No momento de privação, no momento de limitações, o nosso caráter se torna íntegro. E nós aprendemos, no momento de perseguição e de sofrimento, a dar valor àquilo que realmente tem valor. Vida fácil nunca produziu ninguém que presta. Vida fácil produz pessoas fracas, pessoas tímidas e pessoas covardes. Mas a luta, a dificuldade, as provações, elas trabalham no nosso caráter, purificam a nossa vida e nos tornam pessoas úteis para Deus, pessoas que vão realmente servir a Deus. Então, como é que Jesus se apresenta a esta igreja? Ele se apresenta como o primeiro e o último. E aquele que esteve morto e agora tornou a viver, agora está vivo. Primeiro e último nos faz lembrar naquela primeira apresentação, né, que ele faz, eu sou o alfa e o ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Isso aqui é uma declaração que nos fala sobre a eternidade de Jesus Cristo. Ele é eterno. Aquele que é o primeiro e o último, é o eterno Deus, o alfa e o ômega, primeira letra e a última letra do alfabeto. Então, Cristo é o primeiro quanto à existência, ele estava no princípio, antes de todas as coisas, e ele é o alvo de todas as coisas, tudo para ele, tudo foi feito por ele e para ele. Tudo teve a sua origem nele, o Criador, né? O Verbo que se fez carne também é o Criador, e tudo caminha para ele. Ele que se assentará, ele que julgará, ele que reinará, ele que estará com todos os remidos, reinando por toda a eternidade. Ele é a fonte de todas as coisas, a fonte da vida. Ele é o alvo de toda a existência. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é a letra A e ele é a letra Z do nosso alfabeto. Tá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu não falei sobre
aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, esta frase, ela destaca a ressurreição de Jesus dentre os mortos, a vitória sobre a morte. Ele esteve morto, mas se tornou a viver. A afirmação que ele esteve morto nos arremete à obra que ele realizou. Ele precisou morrer para que fôssemos salvos. E, de fato, ele morreu. Ele não era um fantasma, ele tinha corpo. E aquele corpo foi traspassado, aquele corpo foi moído na cruz, aquele corpo derramou seu sangue e aquele corpo foi sepultado. Mas aquele corpo ressuscitou em glória. Então ele esteve morto, mas tornou a viver. Para uma igreja, como a igreja de Esmirna, que estava sofrendo perseguição, e essa perseguição para muitos terminava na morte, aquela era uma palavra motivadora. Então os crentes se agarravam a esta verdade. O máximo que os homens podem nos fazer é nos matar. Mas aí nós temos a ressurreição. Assim como ele ressuscitou, essa é a garantia, esse é o penhor, que nós também seremos ressuscitados para uma vida eterna, com o corpo glorificado. Esse era um alento, isso era um incentivo tremendo para aqueles que todo dia corriam risco de serem mortos. Trazia um grande ânimo. Com certeza, meus irmãos, o significado desta afirmação, aquele que esteve morto e agora está vivo, tinha muito mais significado para eles do que para nós. Com toda certeza. Nós não temos certeza de nada, né? Mas eles tinham certeza que qualquer hora eles podiam ser mortos. Então ele diz isso aqui. Esteve morto, tornou a viver. Importante para aquela igreja, para aqueles crentes. O versículo 9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus anda no meio da igreja. Ele conhece cada um, as suas particularidades, as suas qualidades, as suas dificuldades. Jesus está atento à sua igreja. A igreja é dele. E ele sabe os detalhes de cada uma. E essas cartas nos falam sobre isso. Ele está dizendo as características da igreja, o elogio, a repreensão, uma promessa, porque ele conhece cada um. E quanto à igreja de Esmirna, ele diz assim, conheço a tua tribulação. Ele sabia o sofrimento que a igreja estava passando. Sabia também a pobreza dos crentes. Boa parte dos crentes era de escravos, escravos que se converteram, ou das classes mais pobres de Esmirna. Mas outros, mesmo que tivessem condições, foram expoliados dos seus bens. Havia discriminação na sociedade de Esmirna, havia perseguição. E com muita facilidade eram tirados dos crentes os seus bens, tudo que tinham. Então aquilo trouxe pobreza àquela igreja. E ele também sabia das acusações que a igreja estava sofrendo. E era pelos judeus. Boa parte dessa perseguição, ou até o início da perseguição, era movida pelos judeus para dentro. Da mesma maneira que Jesus compadeceu daqueles que sofriam, daqueles que eram aflitos, angustiados na terra durante seu ministério, agora ele se compadece também dos crentes de Esmirna. Ele viu o seu sofrimento, viu as suas lutas e ele se compadece. Os crentes de Esmirna estavam passando por grande pressão de todos os lados e ainda vivendo em pobreza. A pobreza dos crentes de Esmirna não era por preguiça, não é porque não trabalhavam, mas era exatamente pela discriminação e pela perseguição. Isso lhes colocou numa tremenda pobreza. E ser cristão em Esmirna era correr o risco de perder os seus bens, perder as suas casas e até as suas vidas. Agora, embora a igreja fosse pobre financeiramente, era rica dos recursos espirituais. Pois não? Sim. Pastor Samuel está colaborando aqui, dizendo que muitos perdiam emprego, porque eram cristãos. Então, ser cristão
era sinônimo de discriminação. Assim como num país muçulmano hoje, né, num país socialista, um país comunista, os cristãos sofrem muito porque eles são discriminados. Eles não podem ter determinados empregos, certamente eles vão ter aqueles empregos mais difíceis, né, mais, que ninguém quer fazer, né, quando tiver. Então é muito difícil, é uma luta muito grande. Eu apertei várias vezes aqui, deixa eu ver agora. Tá. Deixa eu falar mais um pouco aqui. Então, embora a igreja fosse pobre financeiramente, ela era rica espiritualmente. Isso é o que importa, né? Não tinha tesouros na terra, mas tinha riquezas no céu. E o que é mais importante para uma igreja? Um templo majestoso, mobiliário extraordinário, né? Muito dinheiro no caixa da igreja, ou uma igreja rica espiritualmente? Uma igreja que aos olhos de Deus, ela é agradável. Nós podemos lembrar da igreja no começo, a igreja primitiva, e aquela passagem lá em Atos, né, quando Pedro e João estão indo ao templo, e eles chegam à porta do templo e lá está um homem coxo, né, paralítico, desde nascença, esmolando. E quando eles chegam, aquele homem olha para eles para pedir alguma coisa, né? Pedindo alguma coisa. E Pedro olha bem para ele e diz assim, olha para nós. Aí aquele homem olha, certamente olhando para as mãos dele, o que ele vai me dar, né? E Pedro diz assim, olha, prata e ouro não temos, mas o que temos te damos, né? Levanta-te e anda em nome de Jesus. E aquele homem levanta de um pulo, de um salto, e começa a andar e entra com eles no templo depois. Então hoje, muitas vezes, a igreja não pode dizer mais isso, né? Não tem ouro nem prata, porque ela tem. Mas também, muitas vezes, a igreja não pode dizer mais, levanta e anda no nome de Jesus. Então ela tem riqueza material, mas não tem riqueza espiritual. Esse é o problema. Mas diz aí, conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Eles declaram ser judeus, mas de fato não são judeus. São, pelo contrário, sinagoga de Satanás. Uma reunião para praticar o mal, para planejar o mal. Perseguições, eles estavam lançando acusações em Esmirna sobre os cristãos. É isso que eles estavam fazendo. Eles eram sinagoga de Satanás. Paulo já havia dito lá em Romanos capítulo 2 que não é judeu aquele que exteriormente o é, ou seja, circuncidado. Ele circuncidou-se, ele é descendente de Abraão e diz que é. Mas aquele que não é circuncidado de coração não é judeu. Esses judeus que estavam ali em Esmirna estavam atacando a igreja com acusações, movendo perseguições contra a igreja de Esmirna, nem eram judeus verdadeiros. Se eles fossem verdadeiros filhos de Abraão, eles não fariam isso. Eles seriam também filhos da fé. Eles se consideravam genuínos judeus, filhos da promessa, uma comunidade da aliança, mas quando rejeitaram o Messias, eles se tornaram perseguidores da igreja. E eles se tornaram sinagoga de Satanás. Agora consegui. E com essas perseguições, nós temos uma história do martírio de Policarpo. Policarpo, o primeiro bispo de Esmirna, o primeiro pastor de Esmirna, ele, um crente fiel, com 86 anos de idade, ele foi acusado de muitas coisas, inclusive de não queimar incenso ao imperador. E foi-lhe dado a oportunidade de fazer isso. Os judeus que consideravam tanto sábado, num dia de sábado, juntaram lenha para acender a fogueira que queimaria o santo Policarpo, né? Santo no sentido que ele era salvo, né? Não porque ele é um santo para ser adorado. E ele foi queimado vivo aos 86 anos de idade por recusar-se a adorar o imperador, adorar a César. Ele preferiu morrer queimado do que adorar o imperador. Aqui eu tenho um relato, né, que diz assim, ele foi preso, arrastado para a arena, tentaram intimidá-lo, dizendo que iam jogar para as feras, para os leões, ameaçaram-no com fogo, e ele respondeu ao procônsul,
Vocês me ameaçam com fogo, que pode queimar apenas por alguns instantes, mas vocês deveriam temer o fogo do juízo eterno, castigo que virá sobre os maus. Tentaram forçá-lo a blasfemar contra Cristo, mas ele respondeu: eu sirvo a Cristo já há 86 anos, e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador, o Senhor que me salvou? Não posso fazer isso. Nunca que eu farei isso. E a morte era real. Ele seria queimado, como foi queimado numa pira, enquanto orava e agradecia pelo privilégio de morrer por Jesus Cristo. Isso deve mexer com os nossos corações, né? Alguém que sabe que vai morrer queimado? Alguém já sofreu alguma queimadura? Sabe a dor que isso traz? Agora imagina ser queimado, vivo, até a morte ali, numa fogueira. Pois não, Solange. Imperador romano. Todo imperador romano se colocava como Deus, né? E as cidades das províncias romanas, elas tinham culto ao imperador. Como o faraó no Egito, eles se julgavam Deus. Então era obrigatório aquelas cidades romanas, consideradas como cidades romanas, e pessoas da cidade que eram cidadãos romanos, queimar incenso. E eles queriam impor isso aos outros também. Todo mundo devia adorar o imperador, porque era o império dominante, né? E quem não adorasse era preso, era expoliado de seus bens, julgado e executado. Esse desenho aqui, esta figura, é de um quadro chamado A Última Oração, né? Aí vocês podem ver um grupo lá no canto, né? Um grupo de crentes, um grupo de cristãos orando a Deus e os leões já saindo do calabouço, os leões já saindo para devorá-los. Isso aqui era diversão no Império Romano. Isso aqui era pão e circo. Eles davam o pão para o povo e o circo era isso aí. Diversão para os romanos, um povo entediado com tantas conquistas, né? Um povo sem princípios morais, agora se divertiam vendo sangue sendo derramado. Primeiramente de gladiadores com gladiadores, depois com pessoas fragilizadas, pessoas indefesas. E essas pessoas eram trucidadas na arena. Os leões, os touros pisavam, pisoteavam, gladiadores despedaçavam essas pessoas na arena. Você pode ler o livro Heróis da Fé, ou o livro dos mártires cristãos, e você vai ver a história de Perpétua, né? Você vai ver a história de Policarpo e de tantos outros. Felícitas também, estava grávida, né? E foi morta na arena mesmo estando grávida. Pessoas que não negaram a fé, que não adoraram o imperador, que não se dobraram diante dos ídolos e foram executadas das diversas formas. Queimados em estacas, como podem ver ali, várias estacas com cristãos sendo queimados. Aplicavam betume sobre os cristãos, piche sobre os cristãos e ateavam fogo. Era a loucura dos imperadores, né? Então esse quadro pintado muito mais tarde tenta expressar o que foi o martírio, o que foi o tempo da igreja de Esmirna, o tempo das primeiras igrejas. Ser fiel tinha um preço muito alto. Era muito mais do que ir à igreja regularmente. Era muito mais do que ser dizimista. Era muito mais de que pregar o evangelho. Incluía a morte. Ser fiel significava morrer. E aí está o quadro, ele é ampliado aqui agora. Não, deixa eu voltar aqui que ele foi 2 para frente. Aqui tem um mais perto. Isso, aqui. Esse sim. Para focar mais perto, né, aqueles que estão pendurados nas estacas, e vocês podem ver aqui, isso aqui não é nenhum exagero, né? Ali eram executados tanto idosos, quanto mulheres, quanto crianças. Não havia distinção.
nenhuma preocupação. Não, as crianças não, né? Não, a família toda era jogada na arena. Então pensa bem, você pode pensar, não, eu estou pronto a morrer, né? Júnior poderia dizer, não, estou pronto a dar minha vida. Mas quando ele pensa na Bibi e no Davi, aí o preço é mais alto, né? Pensa nos filhos. E com certeza alguns negaram a fé, por não aguentar a pressão, por não aguentar o sofrimento. Mas outros não, né? Outros chegavam até à beira do masoquismo, né? Houve mártires que disseram assim, se as feras estiverem tímidas, eu vou fustigá-las com vara. Se elas estiverem sem fome, né? Se o leão estiver sem fome, eu vou bater nele, para ele me pegar, né? Isso aí já era um extremo, né? Mas medo eles não tinham da morte, porque sabiam que eles não sofreriam o dano da segunda morte, e eles teriam a coroa da vida, prometida lá em Éfeso, e o dano da segunda morte não cairia sobre eles, como foi dito aqui à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era muito pobre. Agora vai. Isso. Acho que o problema é meu dedo, viu? Não é o programa, não. Já ouviram alguém que tem um problema com o dedo para passar em tela do celular? É esse aqui. Às vezes não funciona. Tem que trocar o dedo, né? Então, a igreja de Esmirna era pobre. Tinha muito pouco. Viviam com muito pouco. Mas era muito rica diante de Deus. Era pobre, mas enriquecia muitos com o evangelho. Aquilo que a igreja pregava trazia tesouros celestiais para muitas pessoas. E nós podemos pensar nisso, né? É melhor ser pobre, como a igreja de Esmirna, pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Essas riquezas é que nós queremos. É isso que nós procuramos. Do que ser como a igreja de Laodiceia. Rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Sobre a igreja de Esmirna, dizendo assim, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Aos olhos de Cristo ela era rica. Mas a igreja de Laodiceia, que era rica, tinha de tudo, não faltava nada. Tu és pobre, miserável, cego e nu. Tudo isso. Era uma igreja pobre, lhe faltava o principal. Essa era a igreja de Laodiceia, que nós vamos estudar ainda. E lá havia a sinagoga de Satanás. Um grupo de judeus que tramavam acusações contra os cristãos. A religião deles foi satanizada, tornou-se uma religião de ódio. Eles não viviam aquilo que pregavam. Eles difamavam a igreja. E quem difama a igreja, difama a Cristo. Promove a obra de Satanás. É isso que estava acontecendo ali. Versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser de postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí, uma palavra de encorajamento. Não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus sabia que vinha um sofrimento ainda maior. Já estava em grande sofrimento, mas algo muito maior, muito mais intenso, viria sobre a igreja. Então aquele que pode socorrer diz, não temas, porque ele trilhou esse caminho, até a morte e morte de cruz. Ele sabia muito bem o que era o sofrimento. Ele sabia muito bem o que estava falando para a igreja. E ele fala que o diabo está para lançar alguns em prisão. Ele adverte os crentes do que iria acontecer. E ele estava dizendo o seguinte, olha, embora os homens vão lançar vocês em prisão, o responsável, quem está por trás do aprisionamento é o próprio Satanás. Ele está perseguindo a igreja através dos judeus e através dos romanos. Então as adversidades que sobrevêm à igreja, todas as suas provações, tem o dedo de Satanás. Ele está movendo pessoas, movendo instituições, movendo governos, movendo impérios contra a igreja. É isso que ele está fazendo, constantemente. E aí é dito que haveria tribulação de 10 dias. A história registra que desde Nero até o imperador Diocleciano houveram
10 perseguições. Eu anotei aqui, por causa dos nomes e dos anos, eu anotei uma lista dessas 10 perseguições, desde o imperador Nero até o imperador Diocleciano. Foi Nero no ano 67, Domiciano, que era filho de Vespasiano, irmão de Tito, no ano 81, depois de Cristo. Trajano no ano 108, Marco Aurélio, todos esses são imperadores romanos, no ano 162, Severo no ano 192, Maximiliano no ano 235, Décio no ano 249, Valeriano, olha, cuidado, hein? Ele perseguiu a igreja, é candidato. Valeriano em 257, Aureliano em 274 e Diocleciano no ano 303. Do ano 303 até 313. 10 anos de perseguição. 10 perseguições e com Diocleciano 10 anos de perseguição. Talvez o significado, né, desses 10 dias aí, significando esse período ou essas perseguições. Então foi a grande perseguição, um tempo onde muitos cristãos foram mortos. E a afirmação para ser postos à prova. Vocês serão lançados na prisão para ser postos à prova. O Senhor não poupa da prisão, mas usa a prisão para fortalecer os crentes. Muitas vezes ele não livra da provação, mas em meio à provação, ele age na vida da igreja. É isso que estava acontecendo ali. Provação, tribulação, morte, coroa da vida, são colocados aqui um após o outro. Aqueles crentes, meus irmãos, estavam sendo perseguidos. A intenção do inimigo era destruir a fé dos crentes. Mas o propósito de Jesus era provar os seus servos. Então, usando toda aquela investida de Satanás, dos inimigos, para provar a fé dos crentes, como ouro depurado pelo fogo. Quando nós passamos por lutas, dificuldades, a nossa fé é provada. E aí sim nós temos uma fé depurada, uma fé livre de qualquer contaminação, de segundas intenções, né, de desejos obscuros, mas uma fé naquele que é o nosso Salvador, naquele que é o nosso Senhor. E é falado aqui ser fiel até a morte. Aqueles crentes eram pobres, perseguidos, caluniados, presos, e agora estavam sendo encorajados a serem fiéis até a morte. Porque a morte era a grande possibilidade para eles. Agora não é ser fiel até o último dia de vida. Olha, envelhece sendo fiel a Cristo, né? Quando ficar bem velhinho, tiver para morrer, ainda continue fiel. Não era isso que estava dizendo aqui, né? Não era morte morrida, era morte matada, né? Era morte por sacrifício, né? Por martírio, morte provocada pelas pessoas, até o ponto de morrer por ser fiel a Cristo. Fidelidade até o fim, até a arena, até o poste, até a estaca, até estar diante da espada do gladiador. A cidade de Esmirna era uma cidade fiel a Roma. E Jesus quer que a igreja seja fiel a ele, não a Roma. E a igreja foi fiel a Cristo, não ao imperador romano. Os crentes de Esmirna são chamados a serem fiéis a Cristo. Meus irmãos, hoje Jesus espera do seu povo também fidelidade. Fidelidade nos relacionamentos, no casamento, né, na profissão, em tudo. É isso que ele espera dos crentes. Que seja pronto até a morte para continuar fiel, mesmo que isso custe caro. Custe o namoro, custe o emprego, custe o sucesso, custe a vida. Mas fidelidade é o que Deus requer da igreja. Fiéis como os crentes de Esmirna. E há uma promessa: dar-te-ei a coroa da vida. A vida eterna os estavam aguardando. Tanto comer da árvore da vida, como termina lá a carta de Éfeso, comer do fruto da árvore da vida, aquilo resulta em vida eterna. Aqui também receber a coroa da vida, a coroa dos mártires, aquelas pessoas que são executadas, passam pela morte
tem a promessa da vida eterna. É uma promessa a todos os salvos, né? Claro, a todos os salvos. A vida eterna é garantia, é penhor de todos os salvos. Mas funciona como uma motivação, como um lenitivo, um ânimo, para aqueles que estão prestes a dar sua vida por Cristo e adentrar a vida eterna. Acabou o sofrimento, acabou a perseguição, entra na glória eterna. Mas eles estavam passando por tudo isso. Estavam sendo presos sobre as seguintes acusações. Os cristãos de Esmirna eram acusados de serem canibais, porque eles comiam do pão e bebiam do cálice e diziam que participavam do corpo de Cristo. Então os judeus os acusavam de canibais. Absurdo, né? Negócio desse. Antropófagos. Chamados de imorais, porque antes da ceia do Senhor, da Eucaristia, eles celebravam a festa do ágape, a festa do amor. E era uma reunião fraternal, né? Eles vinham antes para a ceia do Senhor, comiam junto, cada um trazia de casa o que tinha e lá compartilhavam, menos na igreja de Corinto, né? Que os ricos comiam de um lado, os pobres do outro, mas comiam tudo que tinham junto à panela, né? Faziam isso todos os domingos, antes da ceia do Senhor. E chamavam daquilo de festa do amor. Os pagãos diziam, eles são imorais, negócio aí deve ter uma orgia lá dentro, né? Eles diziam isso. Eles eram presos por não se curvarem diante das imagens, não eram idólatras. Então, eram acusados de não ter religião. Chamados de ateus, eles não têm religião. Também eram acusados de deslealdade ao imperador, no sentido de não adorarem. Eles cumpriam suas obrigações, pagavam seus impostos, mas não se curvavam e nem ofereciam incenso ao imperador. Então eram chamados de desleais, infiéis. Também eram acusados de desagregar a família, porque alguns que se convertiam se tornavam diferentes. As famílias eram rachadas, né? Agora ele não faz mais aquilo que nós fazemos, né? Não fica mais junto conosco, porque agora ele é cristão. Não é muito diferente hoje, né? Não, isso não nos leva à cadeia, nem à execução, mas muitos que se converteram ou se convertem são discriminados pela família. São deixados de lado pela família. Desagregando. Diziam que eles mudavam de religião. Os cristãos eram acusados e presos e depois executados. Infelizmente, né? É isso que acontecia. Antes de ir para o versículo 11, pergunta, Solange. Sim. A irmã Solange deu um testemunho aqui da família dela, do seu pai, do seu Raimundo, Dona Maria, sua mãe. E ela disse que quando eles se converteram, Dona Maria especialmente, começaram a ir para a igreja. E logo o pai dela, o seu Raimundo, começou a reclamar, né? Está indo para a igreja, aí, o almoço aqui e tudo mais. E ela tomou a atitude de ficar em casa para fazer o almoço, mandava os filhos para a igreja e ela ficava para fazer o almoço, em submissão ao marido. E isso foi uma das razões de ganhá-lo para Cristo, né? Eles são crentes já há muitos anos agora, são vivos ainda e crentes fiéis. Então foi uma sabedoria da Dona Maria, né, em lidar com aquela situação, porque às vezes o crente se torna o desagregador mesmo, né? É ele que se afasta, não são os incrédulos que se afastam. Nós nos afastamos das práticas, né? Aquelas coisas que a gente não pode fazer mais, mas não nos afastamos do convívio da família. Pelo contrário, nós nos aproximamos para ganhá-los, né? E isso aconteceu lá na família da Solange, graças a Deus. Alguma outra consideração ou pergunta, ou mesmo os de casa, pode usar aí o recurso, eles vão projetar aqui para mim se tiver. Alguma pergunta? Pois não, irmã Sônia? Sim. Sim. A colocação da irmã Sônia é que ela ouviu, através dos anos, uma afirmação de que a igreja brasileira ela se identifica com a igreja de Laodiceia. Totalmente é impossível, né? Porque a igreja de Laodiceia é a igreja não salva. É a igreja que Cristo está do lado de fora, né? Parcialmente sim, porque toda igreja, as igrejas já têm um pouco de cada igreja, né? Na igreja verdadeira, ou até na Filadélfia,
ela tem gente de Laodiceia. É um crente nominal, um crente, mesmo que tenha nascido atrás do púlpito, né? Mulher estava grávida na igreja, 9 meses para nascer, ou não dá tempo, vamos lá atrás do púlpito, nasceu a criança, né? Porque nasceu na igreja que vai ser crente, né? Tem muitos crentes que não são convertidos, né? Então, as igrejas, em geral, têm Laodiceia dentro dela. Crentes não convertidos. É uma tristeza isso, né? Crescer dentro de uma igreja e não ser salvo é a pior coisa que pode acontecer para alguém. Melhor nascer lá no mato, nunca ouvir falar nada, né? Pelo menos o sofrimento vai ser menor, a memória, né? Mas a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, né? E a igreja brasileira tem muita mornidão, né? Mornidão. Não é quente nem fria, muitas vezes, né? Ela é fervendo externamente, né? Mas às vezes internamente ela é fria. Ou nem é fria, é morna, né? Se fosse fria, já era. Mas há outras características da igreja. Pegando em geral, a igreja brasileira não é uma igreja rica, né? Não é uma igreja rica. Há exceções, né? Há igrejas extremamente ricas, mas na sua grande maioria as igrejas são pobres. Eu estou falando de ter militado na igreja presbiteriana, né? Eu já fui presbiteriano, depois batista e agora cristão evangélico, né? Então, tanto na presbiteriana quanto na batista, quanto na cristã evangélica, tendo conhecimento da denominação mesmo, não só cidade, não. A maioria das igrejas são pobres. A maioria, né? São pobres, financeiramente, né? Há algumas ricas espiritualmente e algumas pobres espiritualmente também, né? Então, essas características, elas só evidenciam o que realmente é a igreja de um país, acho que frente a uma perseguição. É uma mudança, né, de política governamental, aí que vai peneirar mesmo, né, e que vai aparecer os que são de Esmirna, os que são de Filadélfia e os que são de Laodiceia também, né? Acho que é muito comum, já ouviram várias vezes, né? Atribuem ao irmão André, não sei se foi ele mesmo, foi outro, né? Já ouvi falar que foi outro também, mas a maioria das pessoas atribui ao irmão André. Diz que o irmão André é da Voz dos Mártires, né? Da igreja perseguida, aquela missão que trabalha no Oriente Médio, né? Também na antiga União Soviética trabalhava. Perguntaram para ele se a igreja brasileira seria fiel se fosse perseguida. Ele falou, olha, se ela fosse fiel, ela seria perseguida. Então, a ótica de alguém que vive em país, ou sabe bem o contexto de um país assim, acho que tem algum significado, né? Por que nós não somos tão perseguidos? Porque a gente não se posiciona. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui com muito cuidado mesmo, né? Porque ele também já está quase do outro lado do muro, né? Mas acho que ele está com o pé em cima do muro ainda. É o Silas Malafaia. Ele falou algo esses dias que tem razão. Não é porque a gente discorda de algumas coisas que a pessoa faz ou de um rumo que a pessoa segue que a gente não concorda com nada, né? Joga fora tudo, né? Mas ele falou algo, ele falou assim, olha, a igreja brasileira, ela não se posiciona. Ela não se posiciona contra nada, né? Não dá cara para bater. Tem medo de falar. As denominações, né? As denominações cercaram de regimentos, de regras, que você não pode falar nada. Se você falar, se é o pastor, você está frito, né? Então, a igreja não tem coragem. Quando não é a denominação, é o conselho da igreja, é a diretoria. Não, você não pode falar. Você não pode. Então, a igreja tomou uma postura muito política, né? Muito organizacional, né? Muito estrutural, né? Que você não pode se levantar contra a sociedade. Então, o que vai acontecer em breve? Vai acontecer em breve que nós vamos aceitar tudo. Porque não se posiciona. Quem devia se levantar contra as coisas que estão acontecendo não se levanta, logo nós vamos ter que engolir muita coisa, né? Porque o povo está indo para a rua, estão defendendo as suas bandeiras. As bandeiras da LGBT estão lá fora, não está? Estão lá, comemorando, festejando. Ontem foi nos Estados Unidos, daqui uns anos vai ser aqui no Brasil. Vocês acham que o Bolsonaro vai se reeleger? Não vai, gente. Não vai se reeleger.
O que eles fizeram lá com o Trump, eles vão fazer com o Bolsonaro. Eles bateram nele o tempo todo. Nunca fizeram isso com Lula e Dilma, enquanto estiveram no poder. Mas com o Bolsonaro é todo dia, procurando uma coisa no filho, procurando uma coisa que ele fala. Qualquer coisa eles vão bater até chegar no dia da eleição. E vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos. Não vai se reeleger. Não vai. Porque esse pessoal dá a cara para bater. Eles vão para a rua. Bom, não quero entrar nesse mérito de política, né? Mas a nossa igreja não se posiciona. Falta coragem. Agora, individualmente, eu vou me posicionar, né? O dia que eu tiver que aceitar alguém que não pode ser aceito pela Bíblia, vocês vão me visitar na cadeia. Mas não vou ceder, né? Não vou mesmo, não vou, né? Pode ter o que for, você vai ser processado, vai ser preso, tá bom. Então é agora, né? Mas não farei, né? Isso não farei nunca. Posicionamento individual não abro mão, né? De aceitar essas coisas, embora tenham leis e tenham tudo, isso não arredarei. Bom, acho que eu peguei outro caminho, né, Sônia? Põe. Acho que foi um pequeno avivamento, né? Eu acho que o avivamento ele é mais do que um despertamento missionário, né? Às vezes a gente confunde despertamento missionário com avivamento, mas o avivamento ele começa por um reconhecimento do pecado e confissão, né? Os avivamentos reais, né, que houveram, que é uma volta para a Bíblia, né, para a palavra. A gente está longe de ter um avivamento assim coletivo, né? Quando eu falo um avivamento coletivo, um avivamento na igreja em geral, né? Pelo menos as igrejas tradicionais ou igrejas fundamentadas na Bíblia, porque os crentes nem conhecem a Bíblia. Nós vivemos numa época de analfabetismo bíblico. Eu estou falando isso mesmo de saber, né? A gente transita aí pelos seminários, né? A gente transita por todo lado e a gente recebe crentes de vários lugares, e quando chegam, cada vez mais chegam cruz da Bíblia. O pastor Gilberto Emancido estudou um tempo atrás, né? O pastor Samuel e Sônia, também o pastor Luiz e Léo estudou um tempo no seminário, e eles podem fazer uma comparação dos crentes que chegavam naquela época, os candidatos para o seminário daquela época, e os que chegam agora, né? Como eles chegam agora. Há sempre exceções, né? Sempre exceções. Naquela época havia exceções, né, de pessoas que chegavam sabendo nada da Bíblia, e hoje também há exceções de pessoas que chegam sabendo muito da Bíblia, já com vida na igreja, com ministério na igreja, e a gente fica muito alegre. Mas assim, nós que temos essa convivência com o seminário do ano de 84, e agora 2020, e a gente lembra dos alunos daquela época e olha, isso aqui é geral, viu, gente? Olha para os alunos de hoje, a gente vê um reflexo da igreja. Uma igreja que está abandonando a palavra. Não há mais aquele compromisso. Pois não, pastor Samuel? Então, a contribuição do pastor Samuel foi que, na experiência dele de seminário, professor, ele notou que, num passado recente, chegavam aos seminários pessoas menos preparadas academicamente, né? Poucos tinham curso superior, mas, no geral, numa média, mais preparados biblicamente, mais conhecimento bíblico, mais experiência cristã. E com o tempo aquilo foi mudando, né? Hoje, quase que todos que chegam, não sendo muito jovens, tem alguns que vão bem jovens, mas quase que todos que chegam têm um curso superior. Isso não é nenhum defeito, né? Não é nada errado. Mas, em contrapartida, vários desses não têm todo o conhecimento bíblico necessário, o conhecimento bíblico básico, né? E vida, experiência cristã também. Então, é um trabalho maior, né? É um trabalho bem intenso para pegar aquela pedra bruta, né? Precisa ser lapidada mesmo em tudo, para tornar um obreiro útil na obra de Deus, né?
Ele mencionou também que Satanás ele moveu muita perseguição, e ele move ainda em alguns lugares, mas a sua tática, na maior parte, é entrar dentro da igreja, né? Dissimuladamente, corromper por dentro, corroer por dentro a igreja e não por fora, né? E é um fato, né? Isso tem acontecido mesmo. Não sei, veio alguma pergunta de fora dos irmãos que estão em casa? Acho que não, né? Quem está acompanhando aí a transmissão. Os irmãos que estão em casa ficam mais tímidos de fazer pergunta, né? O versículo 11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Eu tenho um gráfico aqui, talvez eu consiga mudar, vamos ver. Mas é uma promessa, né, a esta igreja, o vencedor. Lá em Éfeso, o vencedor, foi prometido ao vencedor que eles comeriam do fruto da árvore da vida. Aqui, a promessa é de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Aqui tem um gráfico, talvez para quem está em casa está mais fácil de ver, para quem está aqui, para ver na tela aqui. Mas é um gráfico escatológico de um período, né, do tempo. Aí nós temos a crucificação, pós-crucificação, o tempo da igreja, claro que aí tem Pentecoste e tudo mais. E nós temos uma primeira fase, Cristo vindo no arrebatamento, e uma ressurreição, primeira ressurreição dos justos. Depois nós vamos ler alguns versos aqui que vai ajudar os irmãos. Acho que eu vou até fazer isso já. Mas a promessa era essa: olha, os crentes de Esmirna podem ter os seus corpos destruídos, mas jamais serão lançados corpo, alma e espírito no lago do fogo, ou passarão pela segunda morte. Aqui segunda morte é referido lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então a segunda morte, ela tem a ver também com a segunda ressurreição. A Bíblia fala de duas ressurreições, eventos, né? Mas em ocasiões diferentes. Na primeira ressurreição, nós encontramos, eu vou ler aqui para os irmãos, eu não tenho o verso aqui, eu vou ler para os irmãos, Daniel capítulo 12, versículo 2. Lá diz assim, Daniel 12, 2 diz assim: muitos dos que dormem, isso aqui é um eufemismo, né, uma figura de linguagem para a morte, para aqueles que já morreram, muitos dos que dormem no pó da terra, já estão sepultados, né, o corpo já foi sepultado, já virou pó, inclusive, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, esses que ressuscitam para a vida eterna, eles tiveram só a primeira morte, né? Só fisicamente. Mas esses que ressuscitam para a vergonha e horror eterno, esses passam pela segunda morte. A ideia é a seguinte, né? É quase que uma fórmula, né? Você é vivo espiritualmente, você é vivo fisicamente, você creu em Jesus, você é vivo espiritualmente. Você nasceu duas vezes e vai morrer uma. Você nasceu da sua mãe, do seu pai, né? Nasceu da sua mãe, vivo fisicamente. Nasceu da água do Espírito, da palavra e do Espírito Santo, você é vivo espiritualmente. Você só morre fisicamente. Mas alguém que é vivo espiritualmente, mas não nasceu espiritualmente, não creu em Jesus, não é salvo, ele é vivo espiritualmente, mas ele é morto. Ele é vivo fisicamente, mas ele é morto espiritualmente. Então, quando ele morrer fisicamente, ele nasce uma vez, morre duas. Ele nasce fisicamente, morre fisicamente e morre eternamente. Essa é a ideia, né? Ele vai ter a segunda morte, a morte eterna. Então, a segunda morte está ligada à segunda ressurreição. Por quê? É lá que vai ser dado o julgamento, né? Vai ser lançado no lago do fogo. Para ajudar a entender um pouquinho mais agora. João 5, 28 e 29. Jesus diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, essa é duas ressurreições. Ressurreição para a vida eterna e ressurreição para o juízo. São duas, porque são dois tipos de ressurreição.
Agora, não acontece de uma vez só. Por quê? Na ressurreição da vida, começou com a ressurreição de Jesus Cristo, a primícia. Ele já ressuscitou. Na sua vinda no arrebatamento, os salvos da igreja ressuscitarão. Porque Cristo vem no arrebatamento para a igreja, não vem para Israel. Sempre lembrando que na nossa linha aqui de escatologia, Israel é Israel, a igreja é a igreja. Não creio que Israel é a igreja hoje, né? Ou a igreja é o Israel de antigamente, né? Israel é o povo, igreja é o povo. Judeu que se converte não é Israel, é a igreja. Ele se torna igreja. Judeu e gentio se compõem a igreja. Então, no arrebatamento, só os salvos da igreja ressuscitarão. Porque é o momento da noiva se encontrar com o noivo. E Israel não é noiva, nunca foi noiva. De Cristo, não. Não. Eu estou alongando um pouquinho mais, mas é importante isso aqui. Muito importante. João Batista disse aos seus discípulos, disse assim, quem tem a noiva é o noivo, e está falando da igreja. Quem tem a noiva é o noivo. A noiva é a igreja, o noivo é Cristo. Ele diz, o amigo do noivo vê essas coisas, está vendo já a presença do noivo, e se alegra com isso. E ele diz assim, e essa alegria se cumpriu em mim. O que ele falou ali? Eu sou amigo do noivo. Eu não sou a noiva. João Batista não é a noiva. E conviveu com Jesus, era primo de Jesus. Foi o precursor de Jesus, mas ele se colocou junto com o amigo do noivo. Jesus falando, certa vez, diz assim, a lei e os profetas foram até João Batista. Jesus também o colocou lá no Velho Testamento, como amigo do noivo, não como a noiva. Agora, num casamento, qual que é mais importante para o noivo? Ele fica alegre quando chega um amigo, não chega? Chega, meu amigo veio, né? Puxa, minha amiga veio. Mas a alegria dele mesmo é quando vem a noiva, claro, né? Os olhos dele estão postos na noiva. Então a igreja é a noiva. E no arrebatamento haverá a ressurreição da noiva, a noiva completa. A igreja triunfante com a igreja militante. Os mortos ressuscitam com corpos glorificados, os vivos são transformados, a noiva está completa e encontra com Jesus. Então a ressurreição é a segunda fase da ressurreição. Ressurreição para a vida. E no final de um período chamado Grande Tribulação, a ressurreição dos santos do Velho Testamento e dos salvos na Grande Tribulação, os mártires e aqueles que ficaram vivos, que não aceitaram a marca do anticristo, não aceitaram a marca da besta. Completou a ressurreição para a vida. Mas aqueles que não creram, desde Caim, que foi mencionado, até o último, lá no final do milênio, esse ressuscita de uma vez só, para o juízo final. É a segunda ressurreição, ressurreição para a morte. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 20, 5 e 6 para terminar. Nós já avançamos na hora. Lá em Apocalipse capítulo 25 e 6, porque ele falou aqui, não sofrerá de modo nenhum o dano da segunda morte. O que está na mente aqui? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ele está aqui voltando ao versículo 4, né? Então ele está falando, os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Porque no versículo 4, no final, ele diz assim, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então ele está falando ali no final da grande tribulação, ressuscitam os santos do Velho Testamento e também, isso aqui tem prova bíblica, que a gente não está nesse assunto agora, né? Esse assunto aqui é com o Davi lá no discipulado de escatologia, né? Escolheram o assunto depois do preparo para o batismo, escolheram escatologia. Esse é um assunto para lá. Mas nós temos prova bíblica disso, né? Então, aí completou a primeira ressurreição, que é para a vida. Cristo, as primícias, os salvos da igreja no arrebatamento e os santos do Velho Testamento e os salvos na grande tribulação, no final da grande tribulação, para reinar com Cristo 1000 anos. Isso é a primeira ressurreição para a vida, em 3 fases. Primeira em tipo, 3 fases no acontecimento, na execução. Mas a segunda ressurreição não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com salvo, não tem nada a ver com justo. A segunda ressurreição é para ímpios, desde o primeiro até o último. Serão julgados um por um, segundo as suas obras, e condenados à segunda morte. É isso que está dizendo aqui. Os restantes dos mortos,
que não fazem parte da igreja, que não são os santos do Velho Testamento, que não são os convertidos na grande tribulação, esses não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, o que está colocando aqui o Apocalipse? Que essa segunda ressurreição é só após esse período de 1000 anos. Só após o milênio. Não será antes. Olha o verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, para a vida. Em 3 fases. Está bem claro isso ou está meio confuso? São 2 ressurreições porque são tipos. Morte e vida. Mas são para a vida em 3 etapas, né? Cristo, igreja, os santos salvos do Velho Testamento e os salvos da grande tribulação, né? E os perdidos todos depois do milênio. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? De modo nenhum sofrerão o dano da segunda morte. Por isso que são bem-aventurados. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Né? Já estão reinando com ele. Né? Já estão reinando com ele. Não tem o dano da segunda morte. Né? Então é isso que ele está dizendo. Aí, em suma, resumindo, vida eterna. É isso que eles terão. Né? Os outros, morte eterna. E morte eterna, ali é separação para sempre de Deus, e o local é o lago do fogo. Né? Até o próprio inferno, todos que estão no inferno, serão lançados no lago do fogo. Esse é o estado final deles. Final no sentido de que ali não sai mais. Né? Não é aniquilamento. Né? Tanto os perdidos quanto Satanás, o anticristo, o falso profeta, estarão lá para sempre no lago do fogo. Né? É o estado final deles. Pois não, Andressa? Tudo antes do milênio. Porque essa dos salvos do Velho Testamento e dos mártires da grande tribulação e salvos que ficaram... Porque na grande tribulação tem gente que será morto, né? Executado, e gente que ficará vivo no final que não tem a marca do anticristo. Então, esses são transformados para entrar no milênio, né? E os que morreram são ressuscitados ali. Aí depois do milênio só a segunda ressurreição, só os perdidos. É separado. Né? Tá bom, bom domingo para os irmãos. Hoje passamos da hora, né? Quando os irmãos viram os poucos versículos, né? 18 a 21, o pessoal vai acabar logo, né? A gente consegue enrolar, né? Tá bom, bom dia para vocês.